Desprezo e vaidade. Julgar outras pessoas é uma maneira muito poderosa de destruir o equilíbrio, principalmente quando temos desprezo por elas. Em um nível energético não existem pessoas boas ou más, há simplesmente aqueles que observam as leis da natureza e aqueles que perturbam o status quo da natureza. Estes sempre acabam sucumbindo ao poder das forças equilibradas que se esforçam para restaurar o equilíbrio. É claro que muitas vezes surgem situações em que uma pessoa merece ser julgada, a questão é se você deve ser o único a julgá-los. Esta não é uma pergunta superficial. Se alguém ferir você pessoalmente, então eles têm. Provavelmente também destruiu o equilíbrio existente. Nesse caso, é menos provável que seu julgamento represente uma fonte de excesso de potencial insalubre do que uma ferramenta para forças equilibradas que se esforçam para restaurar o equilíbrio. Se você disser o que pensa e tomar as medidas razoáveis necessárias, o perturbador da paz terá o que merece. Se, no entanto, a pessoa que você julga não fez nada especificamente para machucá-lo, então não cabe a você fazer acusações. Olhe de um ponto de vista puramente prático, seria inútil sentir ódio por um lobo que você viu rasgando uma ovelha em pedaços na televisão. É nosso senso natural de justiça que nos impele a julgar os outros, mas o que se origina como um sentimento inato pode rapidamente se tornar um hábito, com muitos ao longo dos anos se transformando em promotores profissionais. Na maioria das vezes você não pode saber o que levou uma pessoa a agir da maneira que agiu, e quem sabe, se você estivesse no lugar dela, talvez você tivesse feito algo até pior. Esse tipo de julgamento cria um potencial excessivo em seu campo de energia, o que não é surpreendente, porque tendemos a acreditar que, na mesma medida em que o acusado é mau, somos o epítome da bondade. Se o acusado tem chifres e cascos, então você deve ser um anjo, certo? No entanto, como ainda não criamos um par de asas, as forças que se esforçam para restaurar o equilíbrio são acionadas. A ação deles será diferente dependendo da situação, mas o resultado é essencialmente o mesmo: você leva um tapa. Dependendo da força e da forma do julgamento, o tapa pode variar de quase imperceptível a tão forte que você é levado a uma das piores linhas de vida que você pode imaginar. É fácil imaginar as diferentes formas que assume o julgamento e as consequências disso, no entanto, para maior clareza, citarei alguns exemplos. Aconteça o que acontecer na vida, nunca despreze ninguém. É a forma mais perigosa de julgamento porque você se encontra no lugar da pessoa que você desprezou. Para forças equilibradas, este seria o meio mais simples e direto de restaurar a harmonia perdida como resultado de seu preconceito e julgamento. Se você tem desprezo pelos mendigos e vagabundos, você também pode um dia perder todo o seu dinheiro e sua casa como forma de restaurar o equilíbrio. Se você tem desdém por pessoas com deficiências físicas, pode facilmente sofrer um acidente. Se você torcer o nariz para alcoólatras e viciados em drogas, pode acabar no lugar deles também. As pessoas não nascem para esses papéis. As circunstâncias da vida criam o papel. Porque então você deveria ser imune a tais circunstâncias. Nunca julgue seus colegas de trabalho, não importa o que eles façam. Na melhor das hipóteses, você descobrirá que em algum momento cometera o mesmo erro que eles cometeram. Na pior das hipóteses, pode surgir um conflito que termina com a perda do emprego, mesmo que você não tenha culpa. Se você julgar uma pessoa por como ela está vestida, você pode acabar um degrau abaixo dela na escada do bom e mal, simplesmente como resultado de irradiar energia negativa do pensamento. Não há nada de errado em uma pessoa se orgulhar de suas realizações ou amar a si mesma. Um amor geral por si mesmo é saudável e não prejudica ninguém. O equilíbrio só é destruído se um senso superinflado do próprio valor for justaposto por uma atitude superior em relação às fraquezas, deficiências ou realizações humildes dos outros. Então a autoestima saudável torna-se arrogância, orgulho e vaidade. A ação de forças equilibradas resultará novamente em um tapa na bochecha. O desprezo e a vaidade são os vícios do homem. Os animais não incorporam essas características em seu comportamento. Eles são conduzidos pelo propósito consistente de cumprir perfeitamente a vontade da natureza. A natureza é mais perfeita que a mente humana. O lobo, como todos os predadores, não sente ódio ou desprezo por sua presa, tente sentir ódio ou desprezo por uma costeleta de cordeiro. As pessoas, no entanto, constroem seus relacionamentos umas com as outras em massas de excesso de potencial.
A majestade dos animais e das plantas está no fato de que eles não têm consciência de sua grandeza. A consciência consciente deu muitas vantagens ao homem, mas também traz consigo o lixo de sentimentos como culpa, inferioridade, vaidade e desprezo.